tema que foi pedido para a gente falar está lá no Livro dos Espíritos, questão 149 a 153, que fala sobre a alma após a morte. É um tema muito natural para nós espíritas, né? Só que a gente não gosta de falar muito dele não, né? É um monte de espírito que tem medo da morte, né? E aí a gente lembra que a doutrina espírita ela tem alguns princípios básicos, né? Que é a crença em um Deus único, a crença na pluralidade dos mundos habitados, a crença na comunicabilidade com os espíritos e a crença na imortalidade da alma. Então esse tema aqui, ele trata sobre a imortalidade da alma. Ou seja, nós, enquanto alma, enquanto espírito, nós continuamos a nossa jornada além da vida física, né? Engraçado que todos nós, quando nascemos, a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos retornar à pátria espiritual, né? Só que eu não sei vocês, mas eu nunca fui preparado, assim, ao longo da minha vida para lidar com esse negócio, não. Então, só depois que a gente veio para a doutrina espírita, que a gente começa a ver algumas coisas, estudar, tentar entender, né? Tentar compreender, que vai apaziguando um pouquinho essas questões dentro de nós. Mas a gente, de uma forma geral, enquanto sociedade, a gente não é treinado, não é educado para a questão do desencarne, para a questão da morte, né? Então, daí a gente vê quanto sofrimento a gente acaba despertando e manifestando no momento em que um ente querido parte para o plano espiritual e retorna antes da gente para o lar, né? Porque a gente não teve ainda esse costume. Então, por isso que a gente tem a evangelização aqui, para ver se desde cedo a gente já vai encaminhando essas crianças para uma nova mentalidade, né? Porque é algo que faz parte da nossa natureza, né? Algo que faz parte da nossa vida. A morte faz parte da vida, não é verdade? E aí a gente, quando fala sobre essa questão da alma após a morte, os amigos jovens aí que não devem lembrar, mas a gente vai lembrar que alguns momentos aí da sociedade, da nossa da humanidade, da mídia de uma forma geral, esse tema já foi trabalhado, né? Inúmeras vezes, de uma forma assim, mais cinematográfica, né? Numa forma mais poética, às vezes, filosófica, mas foi tratado algumas vezes. E aí, quando a gente fala de vida após a morte, às vezes vem essa questão na nossa mente aqui, né? Quem lembra disso aqui? Eles não vão levantar a mão. Tá vendo de novo? Tem a reprise. A reprise ajuda. Então, essa aqui, para quem não sabe, é a novela Viagem, né? Uma novela que passou em 94 e que tratava sobre esse tema da vida após a morte. Mostrava um pouco, né, da doutrina espírita, reuniões mediúnicas, né? A influência dos espíritos na nossa vida. Então, eles traziam esses temas dentro da novela que, de uma certa forma, ajudou a divulgar também a doutrina espírita, ajudou a divulgar esse conhecimento da imortalidade da alma, né? E um pouco antes, quem lembra desse aqui? Esse filme de Hollywood, né? Na sessão da tarde passou também um monte de vezes, né? Alguém não conhece? Não? Todo mundo conhece? Não conhece? Esse aqui é o... Esse aqui é o Ghost, do outro lado da vida. É um filme que trata sobre um romance desse casal aqui, né? Era um casal, aí ele desencarnou, volta para o plano espiritual, só que eles conseguem ter um relacionamento ali, né, entre espírito e encarnado, através de uma médium também, que ajuda, né? Enfim. Então esse também foi um dos filmes, né, que ajudou a divulgar bastante também a nossa doutrina espírita e essa crença da imortalidade da alma. É muito interessante quando a gente vê isso, né? Porque às vezes a gente lê um livro, a gente conversa sobre, mas quando você vê um filme, parece que tem um impacto diferente, né? O som, a imagem, os acontecimentos, a história envolve a gente, né? E aí a gente acaba entendendo, às vezes, de uma forma melhor. E teve também um outro momento, isso aqui foi em 2005, essa edição da Veja, eu não sei se vocês lembram. Eu lembro dessa edição aí. E eles lançaram esse tema, Vida Após a Morte. E aí, dentro
dessa edição, dessa revista, eles falaram muito sobre esse capítulo que a gente vai estudar hoje aqui, falando sobre a imortalidade da alma, o que é alma, o que é espírito. Então, eles trouxeram muita informação legal aqui nessa reportagem. E foi tudo embasado na doutrina espírita. Então, realmente eram informações válidas, reais, verdadeiras da nossa doutrina. Então, eu gostei dessa imagem, né? Porque ela representa muito pra gente. Porque quando a gente fala de imortalidade da alma, a gente sabe que a gente está aqui nesse mundo físico para cumprir algumas tarefas, algumas missões, né? Alguns aprendizados, mas que a nossa vida verdadeira não é aqui. A nossa morada é no plano espiritual, né? E a reencarnação, que vai trazer para a gente essa visão de retorno à vida física, é um dos princípios básicos também da nossa doutrina. Essa possibilidade de retornar à vida física mais uma vez, para a gente seguir a nossa jornada de aprendizado espiritual. E nessa matéria ele fala isso, lá. Apresenta uma compilação abrangente sobre a vida após a morte na perspectiva espírita cristã, reunindo citações bíblicas, ensinamento de espíritos desencarnados, principalmente André Luiz e Emmanuel, e conceitos da doutrina espírita. Então essa edição foi bem legal. Então a gente vê que a mídia, de certa forma, de vez em quando ela traz esse tema, né? De vez em quando ela traz em forma de filme, de teatro, de novela, reportagens. Hoje em dia a gente tem uma divulgação muito maior, até, do que antes, né? Só que a gente vai pensar o seguinte, essa situação da gente pensar na imortalidade da alma não é um conceito apenas da doutrina espírita. Não foi o espiritismo em 1857 que trouxe isso. A imortalidade da alma, na verdade, já era uma crença muito mais antiga, de outras culturas, de outras tradições, de outras filosofias, de outras crenças, de religiões mais antigas que a nossa, né? Então, a doutrina espírita, de 1857 para cá, tem o quê? Quase 170 anos, né? É muito recente, é muito nova. Ela veio realmente para trazer para a gente muitas informações, muitas orientações, esclarecimento, consolo, né? Mas esses conceitos que a doutrina espírita traz, eles já estão presentes na humanidade há muitos anos, né? Então, a gente viu isso na mídia, essas questões da imortalidade da alma, a vida continua, não sei o quê, mas esses conceitos, eles são muito antigos. Então, quando a gente pensa lá atrás, no Egito Antigo, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, eles, essa população, essa sociedade na época, eles já acreditavam. Eles faziam um preparo na hora da morte, né? Para que o espírito depois, quando ele despertasse, ele tinha lá todas as suas regalias até, né? Então eles tinham essa crença. Essa imagem aqui simboliza uma imagem de julgamento, né? No momento do desencarne, eles pesavam o coração da pessoa, olha só, para saber como é que estava aquele coração, se estava pesado ou se estava leve, de acordo com as coisas que ele fez na vida. Então era uma forma de avaliar para onde ia essa alma também. Então eles acreditavam, era natural essa crença da vida após a morte, né? Então eles têm um livro famoso, né, que é o Livro dos Mortos, que na verdade tem o nome de Saída para a Luz do Dia, que é uma coleção de textos que aborda toda a viagem do morto rumo à vida pós-morte. Olha só, eles têm um livro que fala sobre essa trajetória. Então não é de 200 anos para cá, de 170 anos para cá com o espiritismo. Há mais de 3.000 anos atrás a gente já tinha essas informações aqui no nosso planeta, né? Aqui são nos Upanishads, que são os textos lá do hinduísmo, os textos indianos, que conta também há mais de 800 anos antes de Cristo. E olha que interessante o que ele fala aqui, ó. Do irreal, conduz-me ao real. Das trevas, conduz-me à luz. Da morte, conduz-me à imortalidade. Aqui essa imagem está simbolizando um yogi, né, que entrou em Maha Samadhi. Ou seja, ele foi para o plano espiritual, deixou o corpo físico e a sua essência, a sua alma, a sua consciência foi para o plano espiritual. Então, olha só, 3.000 anos antes, 1.000 anos antes de Cristo, a gente já tinha essas informações. Isso era uma crença comum. Quando a gente lembra dos Vedas, os textos védicos também, há mais de 6.000 anos atrás, eles falavam da imortalidade da alma, falavam da comunicação com os espíritos, falavam da pluralidade dos mundos habitados.
Então isso não é uma novidade da doutrina espírita. E nós, enquanto cristãos, a nossa referência, né? Nosso mestre Jesus, que veio realmente para nos apresentar a vida após a morte. Porque ele, naquele momento da crucificação, ele desencarna, só que ele retorna, né? E no seu retorno, ele dá a comprovação de que a vida continua. Ele mostra para a gente que realmente somos seres imortais. A nossa alma é imortal. Por mais que o nosso corpo tenha que sucumbir, tenha que perecer, a gente tem que abandonar a veste, a nossa alma ela continua, além da matéria. Então Jesus, ele vem trazendo vários ensinamentos, várias orientações para a gente, apontando para esse caminho da imortalidade da alma. Somos seres imortais. E aí ele diz para a gente, na promessa de vida eterna, Jesus ensinou que aqueles que crerem nele não perecerão, mas terão a vida eterna. Está em João 3,16. A vida verdadeira não acaba quando o corpo físico morre. Então esse aqui é apenas um dos ensinamentos de Jesus, mas tem várias outras falas do Mestre, vários outros momentos que ele nos inspira ali a acreditar e a desenvolver em nós essa crença, essa mentalidade. Porque a gente, às vezes, a gente precisa, como a gente estava estudando ontem, né? Aprender a desaprender. A gente precisa desaprender algumas crenças para que a gente possa criar outras que são mais positivas para a gente, que vão nos ajudar mais na nossa jornada, né? Então, a crença na imortalidade da alma é uma crença que nos ajuda muito a viver melhor. Porque quando a gente fala de imortalidade da alma, a gente não está falando só de futuro. A gente não está transferindo o nosso pensamento, a nossa vida apenas para o futuro. A gente está percebendo que a nossa vida aqui, o nosso dia a dia, é que constrói uma vida futura melhor. Então, a crença na imortalidade da alma me ajuda a viver melhor no agora, né? Então, esses ensinamentos, essas orientações, essas questões que a doutrina espírita traz para a gente de uma forma profunda, elas são realmente para nos consolar, mas elas são também para nos esclarecer. Esclarecer como a gente deve se conduzir nessa vida, qual é a mentalidade que a gente precisa desenvolver, quais são as crenças que a gente tem que ponderar, se são positivas ou não para a gente. Então, a doutrina ela tem essa missão de nos ajudar a combater esse materialismo que impede a gente de entender isso aqui, impede da gente de acreditar nisso aqui. Então, quanto mais materialistas nós somos, mais apegados em conceitos de que, não, morreu, acabou, né? Não existe nada além daqui, é só isso aqui mesmo, o que continua só as coisas que eu fiz, que eu vou deixar. Esses são conceitos materialistas. E a doutrina espírita ela veio justamente para combater o materialismo. Ela veio para nos ajudar a desenvolver esse ponto de vista espiritual. Despertar a nossa consciência para que o nosso horizonte se ampliasse e transcendesse essas questões da matéria. Então a gente vai além, né? E quando a gente fala da vida após a morte, é muito interessante porque todos nós aqui já perdemos entes queridos, né? Provavelmente. E aí a gente fica às vezes naquela dúvida, né? Como é que tá? Será que existe? Será que continua mesmo? Como é que eles estão do outro lado? Mas é curioso que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente já teve alguma percepção da presença desses entes queridos na nossa vida. Um cheiro, um som, um toque, um pensamento, uma lembrança, não sei o quê. Não já tivemos? Engraçado que semana passada eu estava conversando com um amigo meu e a mãe dele já faleceu, já tem mais de 30 anos. Aí ele falou que aquele dia ele estava pensando muito nela e aí foi dormir. E ele falou que ela chegou à noite, assim, ele sentiu ela chegando à noite assim, cobrindo ele na cama e dando um abraço nele. Ficou todo arrepiado, sabe? Aí deu um abraço nele assim, ele falou que sentiu aquilo mesmo e falou, cara, minha mãe. E ele se emocionou na hora com aquela sensação, com aquele sentimento, né? E ele ficou feliz demais com aquilo, ele falou, caramba, é verdade, eles escutam a gente, eles percebem a gente, eles sabem as nossas necessidades, né? E eles vêm nos ajudar. E realmente, às vezes não da forma como a gente gostaria, né? Não da forma como a gente queria que fosse,
mas da forma que eles podem. Mas a gente tem essa certeza de que eles sempre estão aí com a gente. E aí no Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer essa pergunta direta, né? Em que se transforma a alma no instante da morte? Estamos aqui agora, o Fred está aqui falando, né? Chegou a minha hora, partir, deixei o corpo. O que essa alma se transforma nesse instante que eu abandono meu corpo? E os espíritos respondem, né? Ela volta a ser espírito, ou seja, volta para o mundo espiritual. Simples assim. Porque a morte não é o fim, é só o retorno para casa. É como alguém que passa o dia fora trabalhando e depois volta para casa à noite. Interessante essa metáfora, né? Porque realmente é. É que, como a gente disse, às vezes a nossa mentalidade, as nossas crenças faz a gente acreditar de que isso aqui é a verdade absoluta. Que essa vida aqui é a verdadeira, é a principal. Só que não é. A nossa vida verdadeira e principal é a espiritual. Essa vida aqui é maravilhosa, é necessária, é útil, é positiva. A gente pode fazer dela produtiva, né? Mas ela não é a principal. Aqui, como a espiritualidade fala pra gente, o planeta é uma grande escola, onde todos nós, a gente vem para cá para desenvolver habilidades, através das experiências que nós vamos vivenciando no dia a dia, através das trocas que nós vamos fazendo uns com os outros, dos nossos relacionamentos. Então é através dessas trocas, desses relacionamentos, que a gente vai construindo habilidades morais e espirituais. A gente vai deixando para trás ali as nossas vicissitudes, né, em busca das virtudes. Então essa, na verdade, seria a nossa missão aqui. A gente aproveitar essa jornada, as experiências que ela nos oferece, para a gente se aprimorar. Mas com a certeza e a convicção de que uma hora a gente retorna para a nossa vida real. E aí o que a gente se transforma? No espírito que somos. É como se a gente tivesse findado o nosso trabalho no dia, a gente pega as nossas coisinhas e volta. Vamos para casa. Só que quais são essas coisinhas, né? Que a gente leva? Então a vida continua. E a morte, ela é transição, não ruptura. Essa frase ela é importante para a gente pensar e alimentar essa crença na gente. Porque muitos desses pensamentos materialistas falam para a gente que morreu, acabou. Ah, não existe mais nada e tal, morreu, acabou. Só que essa ruptura, ela não é real. Porque a espiritualidade vai falar para a gente que os laços de amor nunca se rompem. Tudo aquilo que a gente construiu aqui, de afinidade, de amor, de sentimento positivo, tudo isso perdura. Tudo isso a gente leva com a gente. Essa é a nossa verdadeira bagagem, né? São essas aquisições que a gente faz, essas experiências que a gente viveu. Tem até uma música que fala, né? Que se leva da vida é a vida que se leva. E é verdade. Então não existe essa ruptura. A morte, o fenômeno morte, é apenas uma transição. E é interessante porque a morte existe. É uma passagem. Só que não existe o morto. Certo? A morte existe. É a transição, é a passagem. Mas o morto não existe. Porque o cristianismo, essas outras filosofias, essas outras doutrinas, o espiritismo, veio para matar a morte. Porque essa vida continua. Onde está o morto? Pode até acontecer isso aqui, ó. Jorjão, estão te chamando lá na mesa branca. Aí ele vira e fala, não, hoje estou morto. A gente pode sim, estar morto e cansado, né? A gente pode estar aí não querendo fazer as coisas, tudo bem. Mas não existe esse morto. A vida continua. Então ele vai falar pra gente, lá na questão 150, a alma continua sendo quem é. A alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, ela nunca perde. Você não vira uma energia sem identidade. Você continua sendo você,
com sua história, seus aprendizados e o seu jeitinho. Porque às vezes a gente também tem essa crença. Tem pessoas que até acreditam na vida após a morte. Só que a crença delas acha que a gente vai retornar para um todo. Ah, não, a gente desencarnou, a vida continua, só que é uma vida diferente, uma vida onde todo mundo se reúne de novo, volta para um todo. É como se a gota do oceano ali caísse no oceano de novo e virasse o oceano. Mas a doutrina espírita fala para a gente que não. Todos nós somos individualidades. A partir do momento que nós fomos criados por Deus, nós ganhamos ali uma característica pessoal. Então esse espírito, esse ser que foi criado por Deus, ele vai fazer a trajetória dele. Nunca separado do Pai. Porque Deus está em nós. Nós estamos em Deus. Nunca estaremos separados, mas somos individualidade. Por isso que a gente se observa e vê que cada um tem uma característica. Cada um tem um jeitinho. Cada um tem um jeito de ser, tem um modo de ser. Né? Porque todos nós estamos aí, ao longo dessas encarnações, vivenciando experiências diferentes. Hoje a gente está aqui junto na casa de Maria, vivendo uma mesma experiência, né? Que é compartilhar isso aqui. Mas cada um de nós aqui, a gente está recebendo isso de uma forma. Porque a gente está recebendo isso baseado nos nossos conhecimentos, nas nossas crenças, nas nossas ideias. Então, cada um está percebendo aqui o que a gente está compartilhando de uma forma. Então, todos nós vivenciamos experiências diferentes, aprendizados diferentes, momentos diferentes, vidas diferentes, culturas diferentes. Então, quando nós voltamos para o plano espiritual, nós mantemos essa individualidade. A gente não deixa para trás tudo que a gente fez, tudo que a gente conquistou, os aprendizados, não fica para trás. Isso continua com a gente, leva com a gente. E aí, só que duas situações continuam, né? Porque às vezes a gente tinha aquela crença antigamente, né? Ih, energia, fulano morreu, virou santo, né? O bicho era tralha, mas morreu, virou santo, né? E tinha essa crença, né? Só que não é assim. A gente parte para o plano espiritual levando os nossos vícios, as nossas mazelas que não foram trabalhadas. Do mesmo jeito que nós somos aqui, a gente continua sendo no plano espiritual, só que sem corpo físico, né? Então, da mesma forma que a gente vai com essas vicissitudes e mazelas, se a gente conseguiu se melhorar um pouquinho, a gente também vai com as nossas virtudes. Então, nada fica para trás nessa bagagem espiritual. A gente vai levar todas essas experiências, todos esses aprendizados, tudo aquilo que a gente desenvolveu. Vai fazer parte da nossa jornada, né? Então, às vezes a gente lembra daquele fulano, né? Fala, como é que aquele fulano está agora, hein? Faz uma oração por ele. Faz uma prece melhor. E aí nessa questão, eles vão falar sobre o perispírito, né? E mesmo sem o corpo físico, o espírito possui um corpo espiritual, chamado perispírito. É como se fosse uma versão mais leve do corpo, moldada pela nossa mente. Então a doutrina espírita fala pra gente que nós temos basicamente 3 corpos. Nós temos esse corpo físico aqui, material, né, mais grosso, mais denso. A gente tem um outro corpo, que é o perispírito, o corpo espiritual, e o nosso espírito, aquilo que nós somos de verdade. Então divide basicamente nessas 3 fases aí, né? Então quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente deixa para trás esse corpo que é mais grosseiro, mas a gente leva com a gente o nosso corpo espiritual, né? E é nesse corpo espiritual que está ali todo esse arquivo dessas experiências. É como se o perispírito fosse o pendrive da nossa alma. Registra tudo, está ali nele. Então a gente leva tudo isso registrado no perispírito. E ele vai ser útil para a gente enquanto a gente necessitar reencarnar, né? Então ele é um pouquinho menos denso, né? É como se fosse um duplo do nosso corpo, mas mais sutil, mais leve, mais fluido. Então a questão é, o que levamos da vida? A resposta é linda mesmo. Não levamos nada além das lembranças e do desejo de sermos melhores. Essa foi a resposta da espiritualidade para Kardec. O que a gente leva da vida? Perguntou Kardec, né? A espiritualidade vem e fala isso pra gente. A gente não leva nada. Só as lembranças e do desejo de sermos melhores.
Então a gente percebe que o que a gente vai levar realmente são as experiências, são as vivências, são as trocas, é aquilo que a gente viveu de verdade, né? E quando a gente fala viver de verdade, a gente tem até que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente passa por algumas situações, vivencia alguns momentos, só que a gente não está muito presente. Então é como se a gente não registrasse aquilo que a gente viveu. Esses dias eu estava assistindo um vídeo com a Indianara, e a gente estava, era um show, né? Aí a pessoa está cantando lá no show, aí tinha 1 milhão de pessoas lá embaixo, né? Mas você olhava, estava todo mundo no celular, gravando o show. Oh, cara, eles estão no show, pagaram para estar no show, pagaram para assistir o cantor ali, e estão no celular olhando o show. Eu falei, pô, era mais fácil ver no YouTube em casa, né? E economizava um dia. Só que você vê que isso está geral. Esses dias a gente estava vendo uma peça de teatro. Aí o pessoal lá filma. Eu falei, caramba. Então a gente deixa de viver aquele momento, de vivenciar aquela experiência para querer registrar para depois. Aí a gente está empurrando a nossa vida sempre para depois, né? Ah, depois eu assisto, depois eu vejo, depois eu faço, depois não sei o quê. Tá certo que a vida acontece após a morte, né? Tem o depois, mas, pô, tem coisa que a gente precisa fazer agora, né? Dá para ficar empurrando tudo para o outro lado, né? A próxima encarnação. Então, se a gente não vive essas experiências com presença, com esse estado de espírito, né, de atenção, de presença, é como se a gente não tivesse vivido. E essa questão do celular me chamou tanta atenção que eu fui até pesquisar, né? E já tem vários estudos aí científicos falando sobre isso. Que a pessoa que vai para esses lugares, para esses shows, essas coisas, e fica ali no celular, gravando e tal, eles não conseguem registrar mais do que 30% do que passou ali. Aí você pergunta para a pessoa, você foi naquele show? Foi. Você viu? Fala, não. Ele cantou aquela música? Eu falei, não sei. Você não estava lá, não. A gente não registra. Sem presença, a gente não registra. O nosso cérebro ele precisa estar presente para ele registrar as coisas, né? Então, a gente vai levar da vida além da morte aí as experiências que a gente viveu, mas que a gente viveu de verdade, né? E aí ele diz pra gente, dinheiro fica, casa fica, status fica, mas o amor que você viveu, isso vai com você. Então aqui ele combate o materialismo, né? O materialismo foca em dinheiro, status, bens materiais, né? E aí a espiritualidade vem mostrar que tudo isso fica. E eles dizem, né? Caminhão de mudança não segue cortejo, né? E caixão não tem gaveta, então não dá para levar nada mesmo. Mas o amor que a gente viveu aqui, as experiências positivas, aquilo que a gente desenvolveu de positivo, isso vai. Porque isso faz parte da nossa essência. Isso vai ficar gravado realmente na nossa alma. Isso a gente leva. E aí essa é uma pergunta pra gente, né? Se você pudesse levar só uma coisa dessa vida, o que seria? Não precisa responder não, pode só pensar. O que é que a gente levaria daqui se a gente pudesse levar alguma coisa, né? E aí nessa questão 151 ele diz que a alma não se dissolve, né? Muita gente acredita que ao morrer a alma se dissolve no universo, mas o livro dos Espíritos esclarece isso. Os espíritos formam um conjunto, mas cada um continua sendo um indivíduo. É como uma plateia, todos juntos, mas cada um com sua história. É o que a gente comentou, né? A gente aqui, a gente forma um grupo nesse momento, mas cada um com a sua história, cada um com a sua individualidade, cada um com as suas vivências, cada um com as suas experiências, né? Não deixamos de ser indivíduos porque a gente está aqui junto. A gente só está junto e misturado, mas com a sua individualidade, com suas características, que é o necessário. Que cada um com suas características, cada um com as suas experiências, vai trocando com o outro. É assim que a gente se ajuda. A espiritualidade fala que Deus ajuda o homem através do homem. Não é isso? E é justamente uma coisa que ela fala para mim, que eu falo, caramba, faz sentido. Toca lá dentro de alguma forma. Uma coisa que o outro lê, que o outro fala, não sei o que, uma experiência que o outro me conta. Né? Isso vai criando esse aprendizado espiritual, essa experiência espiritual para todos nós. E aqui a gente traz essa imagem do
Nosso Lar, que assistiu o filme Nosso Lar, né? Série André Luiz. Então lá no Nosso Lar a gente viu que continua todo mundo vivendo, né? Tem casa, tem aeróbus, tem concerto de música, quem gosta, tem arte, tem cultura, tem tudo no plano de lá, né? E a espiritualidade vai falar pra gente que a Terra é um rascunho mal feito do plano espiritual. Porque é lá que o negócio é bonito, é belo, né? Não é pra você ficar ninguém com pressa de voltar não, tá, gente? A gente tem que aproveitar essa experiência aqui. Senão a gente também não chega muito bem lá, não. Mas a vida continua e continua mesmo com aquilo que a gente acredita. É engraçado, a gente pensa aqui na vida material, né? O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. O planeta de provas e expiações é um planeta que a característica dele, o mal sobrepõe o bem. E é o que a gente vê, né? Realmente. E aí a gente imagina, vendo um planeta de provas e expiações, quanta coisa boa a gente tem aqui, mesmo sendo um mundo de provas e expiações, mesmo o mal sobrepondo o bem, quanta coisa boa a gente tem aqui, nesse planeta. Então a gente vai imaginar no plano espiritual. Se aqui é o rascunho e tem tanta coisa boa, imagina lá no plano espiritual, né? E Kardec é danado, né? Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe dessas coisas aí que vocês estão falando, né? Existe vida após a morte? E aí o Livro dos Espíritos ele faz uma provocação forte pra gente. As comunicações espirituais mostram que os espíritos continuam sendo indivíduos. As comunicações espirituais. Ou seja, um princípio básico da doutrina espírita é a comunicabilidade com os espíritos. Toda a nossa doutrina aqui, ela foi transmitida através da espiritualidade. Tiveram muitos livros depois que foram interpretações, mas o início da nossa doutrina foi todo trazido pela espiritualidade. Kardec, entendendo, recebendo as respostas, as perguntas que ele fazia, ele foi compilando, organizando, codificando tudo aquilo, mas foi a espiritualidade que mandou. Por isso que o nome da nossa doutrina é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina de Kardec. Por isso que não é kardecismo, é espiritismo. É a doutrina dos espíritos. Foram eles que passaram para a gente as informações. Foram eles que já trouxeram essa doutrina com o corpo. Ele só organizou. Ele foi um instrumento de Deus, de Jesus, para organizar essa doutrina para a gente. Mas ela se deu toda através da comunicação espiritual, né? Começou lá com as mesas girantes, aí depois foram com os médios de escrita, de fala e tal, e foi sendo desenvolvido. Então a gente percebe que se todos nós fôssemos um só, não haveria diferença entre bons e maus. Não é verdade? Mas vemos claramente espíritos com características diferentes. Isso prova a nossa individualidade. Mas o mais importante do que provar é entender o propósito. E o propósito da vida após a morte, ou da nossa vida de uma forma geral, é a evolução. É interessante que a gente fala assim, vida após a morte, né? Como se tivesse uma vida, tivesse uma outra vida. Mas não tem. A vida é uma só. A gente tem encarnações. A gente tem momentos que a gente está no plano espiritual e momentos que a gente está no plano físico. Mas a vida é uma só. Então, quando eu volto para o plano espiritual, eu não deixo de ser o Fred. Eu continuo sendo o Fred. A minha vida vai continuar da forma que eu estou tocando aqui. Ela vai continuar. Com erro, cabeçado, não vai continuar. Então, a gente percebe que essa vida, por ser uma só, ela nos garante essa oportunidade da gente estar sempre buscando se melhorar. Então, o propósito dela é a evolução. O propósito dessa jornada é a gente progredir, é a gente se melhorar, né? Vida eterna. Então, chegamos a uma das ideias mais profundas em O Livro dos Espíritos. O que é a vida eterna? E a espiritualidade responde. A vida do corpo é passageira, mas a vida do espírito, essa é eterna. Então, todos nós somos seres imortais. Nosso corpo é perecível, nosso corpo é passageiro, mas nós, enquanto espíritos, somos eternos. Essa é a vida eterna que Jesus falava para a gente. Aquele que em mim crê, terá vida eterna. Aquele que acredita, né, nessas questões, não é só quem acredita, todo mundo vai, mas quem acredita tem mais facilidade para entender, para compreender, para manifestar isso, né? E na última questão ele diz, a verdadeira felicidade eterna é dos espíritos que já se purificaram. Ou seja, não é sobre morrer, é sobre evoluir, né? Então a gente fala que morreu, não virou santo.
Não vai ter a felicidade eterna, porque vai ser de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, com a nossa bagagem. Então, se a gente busca um caminho de evolução, de aprimoramento, de melhoria, de amadurecimento espiritual, com certeza a gente vai dar um passinho adiante. A gente vai se sentir melhor quando chegar do lado de lá, né? Então, essa construção dessa vida futura é agora. É a oportunidade que a gente está tendo aqui nesse momento. Doutor Bezerra, né? Então, a morte não leva ninguém embora. Ela apenas revela quem nós somos. Interessante essa frase, né? Ah, a morte levou fulano. Levou não. Ela não tem esse poder. Ela é só uma passagem. O fulano passou por aquela etapa, por aquele momento. E continua a sua vida. Se a alma continua, então vale a pena viver melhor hoje. Né? Então, amar mais, perdoar mais, julgar menos, evoluir sempre. Essas são as diretrizes que a doutrina espírita nos convida a realizar. Uma proposta que ela traz para a gente, que se a gente aplicar, os primeiros beneficiados, com certeza, seremos nós. Se a gente amar mais, nós sentiremos mais amor na nossa vida. Se a gente perdoar mais, nós vamos sentir esse perdão, que é o ápice da doação, né? Se a gente julgar menos, se a gente evoluir sempre. Então, todas essas práticas, todos esses comportamentos, todo esse convite é para nós. Porque através dessa prática nós nos melhoramos e a gente vive melhor. Então, aquela felicidade, aquela paz que nós almejamos, ela está diretamente proporcionada com essas questões que nós nos comportamos. Então, que possamos sair daqui hoje com menos medo da morte e mais compromisso com a vida. Que Deus continue abençoando a todos nós. Obrigado.